O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alterou as regras de visitação ao ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito das medidas judiciais em vigor. Agora, Michele pode estar com o marido 2 vezes por semana e Bolsonaro pode conceder entrevistas. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no plantão do Meteoro. Dai, então quer dizer que agora ele vai poder dar entrevistas? Eu não sei muito como me sentir com relação a isso. Dai, você tá mutada. Opa, perdão, aconteceu de novo, que sempre acontece na pandemia, né? Perdão, estou mutada. Então, são muitos sentimentos, né, Sofia? A gente tem aí um começo de uma possível regalia aí para o Bolsonaro. Tem alguns pontos que a gente pode dizer que o Alexandre de Moraes, de fato, fez a sua parte, que é fazer com que a justiça ela seja uma forma, a prisão, o presidiário, o detento ali, seja uma pessoa que tem todos os seus direitos garantidos, que é realmente o importante. Qualquer pensamento além disso é um pensamento de tortura e não vamos defender nada desse tipo. No entanto, a gente precisa compreender que o Alexandre de Moraes está dando alguns benefícios para o Bolsonaro que a gente, por exemplo, não teve com outras pessoas do mesmo escalão quando foram presas. E aí é o caso do ex-presidente Lula. Não é impossível não deixar de comparar, né? O ex-presidente Lula ele só conseguiu fazer depois de vários meses preso ele conseguiu ali começar a dar entrevistas. O Bolsonaro tem pouquíssimo tempo, inclusive ele, né, não clama pela sua saúde, não reclama aí de questões relacionadas à saúde, ele não deveria estar com interesse em se desgastar dando entrevistas, ele deveria estar ali interessado em descansar e recuperar a plenicidade da sua saúde. Dito isso, eu vou te pedir, Sofia, para trazer a primeira matéria que vai falar um pouco sobre os pedidos que foram feitos ao ministro Alexandre de Moraes. A gente já falou aqui sobre o benefício liberado aí a Michele, na sede da Polícia Federal, eles conseguem ter um benefício de receber visitas 2 vezes na semana, terças e quintas. A gente já comentou sobre isso aqui em um outro momento, e a gente vai agora ver que o Alexandre de Moraes, depois, inclusive, de muita reclamação da Michele, ele ele analisou os pedidos do Bolsonaro e deu uma concessão ali a esse benefício. Vamos lá, Sophie. Vamos falar agora sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fique liberada para visitar o ex-presidente nas datas na Superintendência em Brasília, na PF, as datas de visita realmente, e ela não precisa mais pedir novas autorizações. Ele também autorizou que Bolsonaro realize sessões de fisioterapia e que dê entrevista ao portal Metrópolis. O ministro analisou os pedidos da defesa do ex-presidente e da PF. Moraes entendeu que, por ser esposa de Bolsonaro, Michele não precisaria solicitar autorização para cada nova visita, mas reafirmou que as visitas dela só podem ser feitas nos horários estabelecidos pela Polícia Federal. Então, teve essa decisão. Bolsonaro também vai poder seguir com fisioterapia nos horários em que toma banho de sol e teve autorização para entrevista, vai ser na próxima terça-feira, provavelmente, com duração máxima de 1 hora e respeitando as regras da Superintendência da PF no Distrito Federal. Você vê aí, Couto, na ditadura do Supremo, o Bolsonaro pode até receber jornalistas e dar entrevista. Pois é, rapaz. Eu me lembro que quando o Lula foi preso em Curitiba, levou um tempão. Foi o ministro Luiz Fux que proibiu ele de dar uma entrevista para a Folha, que estava todo acertado e tal. Luiz Fux proibiu. Só muito tempo depois, meses depois, é que autorizaram as primeiras entrevistas do Lula. Mas está melhorando a vida do Bolsonaro. Ele é cheio de exigência, de querer, né? Agora, a mulher já tem visita permanente, não precisa nem pedir licença, já está autorizada, fisioterapia, médicos à disposição. E mais que quer? Ele tem uma lista de pedidos e tal, e tudo vai sendo atendido. E a gente aqui falando disso, eu não me conformo com isso aí, viu, Diego? Estou meio
Eu imaginei que Tranquilo. você ia também ficar descontente com essa pauta, né? Que estamos numa pauta. Pois é, Sofia, eu trouxe esse trecho. Que é o que você falou, né? Eu não sei o que sentir em relação a isso. São muitas regalias. São muitas regalias. Aí eu volto a afirmar, né? De fato, se um presidiário ele tem o direito à visita semanalmente, o Alexandre de Moraes ele não pode proibir. O Alexandre de Moraes está seguindo aí a política da boa vizinhança, a política da manutenção dos direitos do presidiário, até porque o presídio é um processo ali de ressociabilização para que a pessoa ela reflita sobre o crime cometido e saia e possa viver novamente em sociedade. Não é o caso do Bolsonaro especificamente, porque ele foi condenado a 27 anos, ele já está com 70 e poucos, assim, enfim. Não estou torcendo pelo vai de Olavo para ninguém, mas é só uma constatação, sobretudo com esse histórico de atleta complicado. Mas o Bolsonaro, ele reiteradamente tenta vender a ideia de que ele precisa de ajuda em relação à sua saúde. A gente chegou a falar aqui que a Michelle Bolsonaro, que é essa pessoa que vai agora poder visitar o Bolsonaro às terças e quintas, talvez não tenha gostado muito da ideia, porque ela fica um pouco mais presa, um pouco mais restrita a estar em Brasília, ainda que ela esteja no próximo ano, 2026, com uma campanha para Senado, e ela ainda assim ficará mais restrita. Caso ela venha a manifestar que ela não pode visitar o Bolsonaro, ela pode, inclusive, ser acusada de abandonar o seu querido companheiro, marido amado. Então, ela vai ser obrigada aí a continuar ao lado do Bolsonaro, que eu não sei se isso é positivo. Talvez isso seja até um ponto, assim, eu não estou passando pela tortura psicológica de ninguém, tá, gente? Mas talvez aí seja um ponto que a gente entende que eles vão ter que se suportar durante esse período, pelo menos porque para o Bolsonaro é importante ter alguém permanente com ele, muitas vezes na semana, para passar orientações. Então, nesse caso aí, é realmente muito possível que a Michelle seja esse elo. Vale lembrar também, Sofia, que Bolsonaro, uma outra coisa, são pessoas também fixas que foram solicitadas ali para manter o contato com ele na entrega das marmitas. Dentre essas pessoas estão o irmão da Michelle Bolsonaro, que se desprendeu de politicamente de tudo, inclusive pediu exoneração para estar ali ao lado do Bolsonaro e ajudando a Michelle nessa campanha política. Então, pessoas que ele tem certa confiança, que ele pode passar informações, são inúmeras, né? Ele não vai precisar agora só dos advogados para passar informações para sua família. Mais uma vez, isso é configurado, sim, uma regalia. E aí, só para a gente finalizar, Sophie, tem mais uma coisa, tá? Diferente do que se imaginava, apesar do pedido de entrevista ter sido concedido, nem a Michelle, nem os advogados do Bolsonaro gostaram dessa estratégia, não, viu? E quem traz isso é a coluna da Mônica Bergamo. Mônica Bergamo sempre tem ótimas fontes. Para a Mônica, não é positivo. Inclusive, criou um racha ali, né, na família, mais um racha ali, a questão das entrevistas do Bolsonaro. Então, Michelle e advogados são contra a entrevista de Bolsonaro autorizada por Alexandre de Moraes. E isso por quê? Por questões óbvias. Porque aqui, né, em mais um racha da família, Flávio Bolsonaro quer que o pai receba os jornalistas, enquanto a primeira-dama rejeita a ideia. O senador quer que o pai declare de viva voz que o apoia para concorrer à presidência. Tá aqui a resposta. Exatamente. E tem um outro ponto. O Bolsonaro também, o Bolsonaro é a pessoa que não precisa de ninguém para fazer uma campanha contra ele. O Bolsonaro se faz uma campanha contra ele. Não à toa ele está preso, porque ele tentou quebrar a tornozeleira. Então, o Bolsonaro pode falar muita coisa inadequada durante as entrevistas e, logicamente, a Michelle, os advogados, lógico, não vão querer. A Michelle está tentando se proteger em relação ao Bolsonaro declarar o apoio ao filho, e o Flávio tem interesse nessa declaração. Ou seja, briguem, que a gente está aqui acompanhando, né? É isso, Sophie.
Pois é, a intenção aí da Michelle eu acho que é meio óbvia. Ela, como sendo a pessoa que mais vai ficar em contato com o Bolsonaro, ela se tornaria a porta-voz do Bolsonaro e poderia, inclusive, distorcer coisas que o Bolsonaro dissesse para seu próprio ganho. Ele podendo dar entrevistas, o Bolsonaro tem voz própria, não depende mais da voz dos outros. E a Michelle, ela tá, com certeza, ela está bastante desencantada com o que o Bolsonaro tem falado depois que o Bolsonaro jogou água no chope dela, né? Jogou fora os planos dela de ser presidente da República. Então, ele com certeza não gostou disso. Agora, com relação aos privilégios, né, que o Bolsonaro está tendo, assim, isso aí é uma coisa difícil de lidar, porque tecnicamente são direitos que todas as pessoas, todos os detentos deveriam ter. Mas na prática a gente sabe que não é isso que acontece. E daí como é que fica essa situação? Você vai dizer que ele não deveria ter? Não acho que seja uma boa ideia. A briga tem que ser outra, para que todos tenham. Mas eu entendo perfeitamente o sentimento de quem acha que... de quem bate o pé e diz que não deveria. Porque, gente, ele é uma pessoa que lutou o tempo todo. Não apenas o mandato dele de presidente, mas os mandatos de deputado também, para que para que ninguém tivesse esse tipo de direito. Então eu entendo a sensação de injustiça, assim como eu entendo também a posição de quem diz, Sofia, o que vale é o que está na prática e não na teoria. Na teoria todo mundo pode ter, na prática ninguém tem. Então a partir do momento que ninguém tem e ele tem, é um privilégio sim. Então é uma situação difícil. É só que quando eu penso nas alternativas, lutar para tirar de quem tem, pensando que o nosso objetivo final é que todos tenham, não me parece ser o caminho, sabe? Então, ok. Quanto a isso, vai lá. Ele tem esse direito, então ele que usufrua dele. E eu não tenho nenhuma ilusão de que isso vai mudar a cabeça dele. Ele vai... Porque na cabeça dele, ele deveria ter, os outros não. Então isso não vai mudar nada na cabeça dele, mas é pensando, se o objetivo final é garantir direitos humanos para todos, me parece que lutar para tirar direitos humanos das pessoas não me parece ser o caminho correto. Enfim. É isso, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.